Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um dia de aula. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio. Hoje nós vamos ter 2 aulas de História e 2 aulas de Matemática. Em História, nós vamos continuar com a unidade 2, quando o Brasil era de Portugal. Então, nessa unidade, vocês já aprenderam várias coisas, né? O Império Marítimo Português, né? Nós também falamos sobre a exploração do pau-brasil, as drogas do sertão, né? As capitanias hereditárias. Então, já foram vários os temas abordados dentro dessa unidade, tá? O governo geral, então vocês já aprenderam muita coisa em história. E agora nós vamos continuar na mesma unidade, né? E agora nós vamos discutir sobre a sociedade colonial, tá? Então vocês vão fazer uma reflexão, né, sobre essa sociedade, como vocês imaginam a divisão da sociedade no período do Brasil colonial, os direitos e deveres eram iguais para todos, que funções as mulheres desempenhavam. Então são alguns temas que a gente vai discutir, né, dentro desse conteúdo da sociedade colonial brasileira. Então, primeiramente, vocês vão fazer uma leitura do texto, né, Caçada aos Negros da Terra, tá? Fazer uma reflexão. Logo em seguida, vocês vão também fazer uma leitura desse texto, Cana-de-açúcar e escravidão dos africanos, tá? Então, vamos fazer uma leitura, fazer uma análise, tá? Sobre essa unidade. Logo depois, vocês vão para a apostila. Na apostila, nós temos um pequeno resumo dessa aula do livro, tá? Então, vamos lá? Na continuação do capítulo, né, quando o Brasil era de Portugal, estudaremos sobre a sociedade colonial. Então, a caçada aos negros, né, e cana-de-açúcar e escravidão dos africanos. Então, vamos lá? Caçada aos negros. A parceria entre indígenas e colonos não durou muito. Os colonos da capitania de São Vicente necessitavam de mão de obra para os trabalhos em suas propriedades. Para isso, começaram a escravizar os indígenas, que eram chamados de negros da terra. Eles eram aprisionados, né, pelos bandeirantes no sertão e depois vendidos como escravos para cumprir diversas funções, tá? Cana-de-açúcar e escravidão dos africanos. Bom, aqui nós estamos, né, no primeiro textinho, nós falamos da escravidão dos indígenas, né? E aqui nós vamos para a escravidão dos africanos. Entre os séculos 16 e 17, aqui nós temos números romanos, né? Nas capitanias de Pernambuco e Bahia, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar. Os donatários, né, buscavam recursos para construírem os engenhos e produzirem, né, açúcar. Quem que eram os donatários mesmo? Aqui, os nobres, né? Os nobres que haviam herdado terras aí, né, do governo português, para que explorassem essas terras, a defendessem das invasões, né? Então, o que que eles precisavam? De recursos para construírem os engenhos e produzirem açúcar, que depois seria exportado para a Europa. As mudas de cana-de-açúcar, né, a maior parte dos equipamentos necessários à produção e muitos, né, dos produtos utilizados no cotidiano vinham do continente europeu. No mesmo período, navios transportando escravizados chegavam da África. Os engenhos de açúcar dependiam do trabalho dos africanos escravizados, responsáveis por quase todas as fases do processo de produção de cana-de-açúcar. Tá? Então, nessa época, infelizmente, nós tínhamos no Brasil o trabalho escravo, né? O trabalho dos indígenas, né, de forma escrava não deu muito certo, porque eles não se sujeitavam à escravidão, eles eram povos livres, estavam acostumados à liberdade, tanto quanto os escravos africanos, né, que eram capturados nos seus países de origem, né, e trazidos para o Brasil e também para outros países, não só o Brasil, né, para fazerem, né, o trabalho que aqui ninguém fazia, né, não havia mão de obra,
tá? Então, foi uma época muito difícil da história, né? Bom, vocês vão ler os textos novamente, depois vocês vão observar o texto acima e realizar essas atividades, da A até a D. Grife no texto de azul quem eram os negros da terra. Então, vocês vão pintar neste texto aqui quem eram os negros da terra, né? Os indígenas, né? B. Grife no texto de verde quem aprisionava os indígenas. Então, quem que aprisionava os indígenas, tá? Então, vocês vão procurar e vão pintar de verde, tá? Depois, o C, vocês vão pintar de vermelho. Qual parceria não durou muito tempo neste período? Então, qual parceria não durou muito tempo? A parceria entre indígenas e colonos, né? D. Grife no texto de rosa quais capitanias desenvolveu o cultivo de cana-de-açúcar. Então, né? Quais capitanias? Pernambuco e Bahia, né? Então, vocês vão pintar, né? Aqui estas respostas para estas perguntas aqui, tá bom? É só pintar. Em matemática, nós vamos relembrar a divisão, tá? Então, que tal relembrarmos? Então, aqui nós temos elementos da operação de divisão, né? Ó, cada numeral que compõe a divisão tem o seu né, nome correspondente. O 7 é o dividendo, o número que vai dentro da chave é o divisor, o que sobra se chama resto e o resultado se chama quociente, tá? Bom, então a divisão é uma operação matemática utilizada para descobrir como separar uma quantidade em partes. Geralmente o símbolo utilizado para a operação é esse sinal aqui, ó, é um tracinho com mais duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo. Mas também podemos encontrar casos em que os símbolos podem ser assim, só dois pontinhos, ou até mesmo um traço meio inclinado. São utilizados como sinal de divisão. Por exemplo, podemos indicar uma divisão simples da seguinte forma. Aqui nós temos 9 dividido por 3, que vai dar 3. Aqui nós temos o sinal de divisão. Traço com dois pontos, um em cima e outro embaixo. Aqui nós temos 4 dividido por 2, que deu 2. Nós temos apenas 2 pontos. E aqui nós temos 5 dividido por 5, que é igual a 1. E nós temos, esse traço inclinado, tá bom? Em uma divisão, quando temos 0 como resto, que é o caso daqui, após todas as possibilidades de divisão, falamos que temos uma divisão exata, tá? Então, o exemplo aqui, 224 dividido por 8. Então, ó, 22 dividido por 8 deu 2, 2 vezes 8, 16. Aí você faz a subtração, sobrou 6. Abaixou-se o 4, 64 dividido por 8 deu 8. 8 vezes 8, 64, não sobrou nada. Então, o resto foi 0. Essa divisão é exata. Então, a dividendo é o número que vai ser dividido. Divisor, é o número que, pelas partes que vai ser dividido. E o quociente e o resto, tá? Observe que 224 é múltiplo de 8, tá? Também podemos dizer que 224 é divisível por 8, pois 28 vezes 8 é 224. Por que que 224 é múltiplo de 8? Porque a operação deu exata, tá? Então, se vocês continuarem multiplicando 8, tá? Vai chegar um momento que vocês vão encontrar 224 na multiplicação do 8. Se vocês continuarem, ó, 8 vezes 0, 8 vezes 1, Aqui no caso é 8 vezes 28, deu 224. Se uma divisão apresentar resto diferente de 0, será classificado como não exata ou inexata, tá? Por exemplo, a divisão de 37 por 15 não é exata, já que tem resto diferente de 0. Então, aqui nós temos o dividendo, que é 37, o 15, que é divisor. Então, 37 dividido por 15 deu 2. 2 vezes 15, 30, sobrou 7. Então, temos 7 de resto. E deu 2 no quociente, tá? Então, como sobrou, essa divisão não é exata. Então, por exemplo, o 37 não é múltiplo de 15. Dessa forma, podemos relacionar os termos da divisão assim, ó. Quociente versus divisor, mais resto é igual a dividendo. Por exemplo, ó, eu peguei o quociente, 2 vezes o 15, que é o divisor, vai dar 30,
mais o 7 é igual a 37, tá? Agora aqui nós temos três operações, três divisões que vocês vão realizá-las, né? 4.568 dividido por 8, 5.529 dividido por 7, 1.298 dividido por 5. Então, tabuada do 8, tabuada do 7, tabuada do 5. Aí, logo em seguida, vocês vão responder as perguntinhas de 1 a 9, pintando as respostas aqui, em relação a essas três, tá bom? Então, por exemplo, que operações não deram exatas? Aí vocês vão verificar qual operação não deu exata, ou seja, se a operação sobrou, então ela não é exata. Então, vocês vão pintar qual que é, a A, a B ou a C. 2, que operação deu exata? Aí vocês vão verificar aqui, ou seja, aquela que não sobrou nada, e vai pintar aqui, se é A, se é B e se é C. Que operação o divisor é par? Aí vocês vão ver lá aqui, ó. Qual que é o divisor é par? O divisor é o 8, o divisor é o 7 e o divisor é o 5. Aqui tá fácil, né? É a A. Então, a 3 vocês já vão pintar a A. Que operação o resto é ímpar? Aí vocês vão verificar, na hora que vocês terminarem, aquela que deu o resto número ímpar, vocês vão pintar aqui. Que operação o resto é par? Aí, mesma coisa, vocês precisam fazer primeiro, se sobrar resto par, aí vocês vão pintar qual que sobrou, tá? Que operação o quociente é ímpar e a divisão é exata? Aí vocês vão ter que fazer primeiro para saber, né, qual o quociente que deu ímpar. Que operação o quociente é ímpar e o resto é ímpar, tá? Das três operações, qual é a que tem o maior dividendo? Bom, qual que é o dividendo mesmo? É o número que está para ser dividido, né? Então, qual que é o maior? Este dividendo, 4.568, este, 5.529 ou esse, 1.298? É o B. Então, vocês vão pintar, né, aqui na 8, o B. Das operações analisadas, qual delas tem o menor quociente? Então, vocês vão olhar, tem que ver o resultado primeiro para depois poder pintar a resposta correta, tá bom? Tá muito gostosa a aula hoje, né? Qualquer dúvida, é só mandar perguntinha no grupo, tá bom? Até a próxima aula e tchau, fiquem com Deus. Beijo!